Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje é a última aula de história do ano, né? A semana que vem vai ter outra atividade. E vamos começar, então, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês. Hoje nós vamos finalizar o capítulo 15, né? Que a gente começou na semana passada. E vamos fazer o capítulo 16, tá? Deixa eu abrir aqui. No 15. Então, no capítulo 15, que a gente estava discutindo até aquela semana, né? Era que que bom. Olha aqui. Deixa eu ampliar aqui para vocês. Quem quiser tirar foto, alguma coisa assim, fique à vontade. E aí, nesse capítulo, no capítulo 15, a gente estava falando sobre o feudalismo, né? Ou o mundo feudal, com toda a sua estrutura, né? E a gente falou que o senhor feudal, então, era o dono do feudo, né? O dono das terras que seriam cedidas às pessoas que moravam ali. E iriam construir os castelos, iriam construir toda a parte da divisão, né? A gente pode ir lá na página 20. Eu quero que vocês vão lá na página 20 comigo e olhem esse negocinho aqui, ó. Esse mapinha aqui. Nesse mapinha, né? Ele tava falando assim: divisão do feudo. Tá na página 20. Domínio do senhor feudal e principal referência de poder durante a Idade Média. O feudo costumava ser dividido em 3 partes. João, você chegou depois. Página 20, eu tô falando disso aqui, ó. Tá? Dentro dessa página, ele está especificando que era dividido em 3 áreas ali a parte, né, do feudo. Quais eram essas áreas? Essas assim, né, falando no geral, tá? Existiram outras divisões, mas essas aqui eram as principais. As terras comunais, né? Aí você pensa, comunal, de uso comum. Então, a área do feudo de uso coletivo, do senhor feudal e dos servos, onde se costumava praticar a caça, o senhor feudal, né, que praticava isso, de onde eram retirados lenha, mel, frutas e raízes, correspondiam da floresta aos bosques e aos prados, a parte ali mais dentro, né, da floresta do feudo. Nós temos também o manso servil, ó, de servo, tá vendo? Gente, quem que é Laura Brito? Manso servil. Eram as terras destinadas ao uso dos camponeses, olha, os servos, né? De onde eles retiravam o seu sustento e o da família. Parte do que produziam era utilizado para pagar tributo aos senhores feudais. Então, você pensa, né? No caso das terras comunais, era do uso do senhor feudal e da população. Essa daqui, o uso é da população, mas como ela tinha que pagar alguma coisa para o senhor feudal, normalmente era alimento. Então, ela produzia alguma coisa ali, e aí, na terrinha dela, para se alimentar, e aí o que ela produzia mais era para o senhor feudal. E aí nós temos a outra parte, né, da terceira divisão, que é o manso senhorial, de senhor mesmo. Eram as terras de uso exclusivas do senhor feudal, então tudo que era produzido ou criado ali era do senhor feudal, tá? Os servos realizavam a corveia, uma das principais obrigações de servir ao senhor, a gente já vai falar sobre ela, cultivando-a toda a produção resultante era entregue ao senhor feudal. Então, tudo ali que eles produziam nessa área era tudo do senhor feudal, tá? Ok, aí o senhor feudal, né? Então, ele era dono de toda essa terra. Todas as terras ali, ele tinha um pezinho, mesmo a terra que era da parte dos servos, ele ainda ganhava, né, uma boa porcentagem, tá? E qual era a obrigação dele? Ceder essa terra para essa população e também dar um pouco de proteção a essa comunidade, tá? Que tipo de proteção, professora? Com o ataque bárbaro, as pessoas tinham muito medo de serem atacados, né? Se tivessem por aí solto no meio do mato, lá na Europa medieval, né? Então, eles preferiam ficar
perto dos castelos, onde o senhor feudal tinha um exército. Lembra que a ideia do do romano germânico, né, que a gente falou, era exatamente comunidades que tinham essa ideia da proteção dos guerreiros, né? Então, eles tinham bastante isso, e eles protegiam os camponeses. Então, muitos camponeses preferiam viver lá. Eles não eram escravos, servos. Eles não eram escravos. Mas eles meio que ficavam muito ligados à terra, porque sair de lá era o mesmo que morrer no meio da floresta, sem nada, né? Então, eles preferiam ficar nessa área, e eles tinham ali o cuidado, o senhor feudal cedia uma casa, um pequeno território ali para ele plantar, para se alimentar e pagar seus impostos, tá? E no caso do senhor feudal não estar, quem cuidava das terras era a esposa dele. Semana passada eu falei para vocês darem uma lida na página 23, tá? Na página 23, então, ele tem, né, por dentro do castelo, toda a construção do castelo e toda a sua estrutura, né, como que era. Mas se você já viu um conto de fada que tem castelo, a maioria deles fala mais ou menos sobre isso, né? Aí nós temos a questão dos cavaleiros, né? Que eram essas pessoas ligadas ao exército, tá? Esses guerreiros mesmo, eles eram conhecidos por cavaleiros por costumarem estar em cima de um cavalo, né? E eles conquistavam ali os territórios, tá? Participavam de campanhas militares com os objetivos de conquistar novos territórios. Eles saqueavam, né, as populações derrotadas. Os cavaleiros eram muitas vezes camponeses, então às vezes eles eram camponeses que se ofereciam para poder tentar uma vida melhor, porque no final ali da conquista de um território eles dividiam booting, ou seja, toda a produção ali, tudo que eles roubaram, tudo que eles pegaram daquela sociedade. Então era uma forma desses camponeses melhorar um pouquinho de vida. Isso não vai mais ser possível logo logo. Porque, conforme o tempo foi passando, pela lei da época, apenas o primeiro filho tinha direito à herança da família. E o segundo, o terceiro filho fazia o quê? Então, muitas vezes, o que os pais faziam para os outros filhos? Compravam armaduras, um cavalo, né? A armadura ia viver a vida inteira, ia ser essa armadura. Uma espada a vida inteira, e comprava um cavalo e mandava esse filho lá pro exército, né, para fazer parte da cavalaria, tá? Então, como a cavalaria se tornou cada vez mais prestígio, a nobreza viu que era uma boa coisa para o segundo filho ter um trabalho. Então, esses segundos filhos vão trabalhar ali como cavaleiros. Conforme o tempo vão passando, né, eles têm lá as suas estruturas. Como eu disse, vivia uma vida inteira. Eu quero que vocês pensem, né, como que não dava trabalho ser um cavaleiro durante aquele período, porque aquelas roupas é muito difícil de tirar. Então, a pessoa meio que só tinha um buraquinho lá para fazer xixi, e o número 2, e dormia com aquela roupa, acordava com aquela roupa, não tirava para nada, ficava meses. Porque dava muito trabalho, tanto para tirar quanto para colocar. Muitas vezes, elas eram montadas na própria pessoa. Então, tinha toda a estrutura, e aí a pessoa ficava em pé lá parada, e alguém montava, tipo, parafusava, de uma certa forma, todas as engrenagens da pessoa vestida. Por isso é que é difícil de tirar. Então, você pensa, né? Conforme o tempo, essa cavalaria que já foi associada à nobreza, eles vão começando a ter um código de ética, tá? Por isso é que falam, essa fulana é bem cavalheiro, né? Ele tem um código de ética que ele protege as pessoas, que ele cuida das pessoas, né? Vem dessa época, tá? Em que eles vão ter a ideia do culto ao heroísmo. Esses cavaleiros, eles vão se sentir, então, heróis da conquista de território, né? Por estar conquistando territórios novos, tá? Conferindo o negócio. Tá. E na época, eles viam, não só os cavaleiros, mas assim, a sociedade no geral, via o casamento como algo de um negócio, tá? Então você vai casar com pessoas que te deem algum benefício. E quando a mulher estava grávida, já meio que decidia com quem ou quando o bebê nascia, né? Porque aí sabia o sexo, aí já meio que sabia com quem que a pessoa ia casar quando fosse adulto. Principalmente se a pessoa fosse rico. O casamento na época medieval não tinha relação muito com amor, não. Às vezes as camadas mais baixas, porque ninguém tinha nada a perder mesmo. Agora as pessoas ricas
não tinha a menor chance. Sempre foram com pessoas que já a família decidia, porque isso ia aumentar a riqueza daquela comunidade, tá bom? Então, casava-se ali de um modo mais vantajoso possível. E aí nós temos, né, os camponeses, eles eram servos, né, que cuidavam ali do campo, tá? As mulheres, elas cuidavam do cuidado da casa, assim como os animais. Então, a produção de leite, se fazia queijo, aqueles animais que estavam próximos à casa ali, tá? Então, toda essa produção mais ligada perto da casa era a mulher que fazia. Confecção de roupas, costura, alimentos, cerveja, pão, elas todas que produziam. Em compensação, os homens, eles cuidavam mais da parte do campo, na lavroa, semeando, plantando, colhendo, né? Então, essa parte também poderiam ser carpinteiros, ferreiros, fabricantes de rodas, né? Para poder ali ter isso nas carroças, por exemplo, tá? Os camponeses, então, eles viviam em cômodos bem pequenininhos, tá? Com um quarto e uma sala, além da dependência para o gado, tá na página 27, o quanto o gado ficava dentro de casa, né, dos camponeses, e assim eles protegiam o gado e ainda já tirava ali o alimento, ficava bem mais fácil. E dentro dos camponeses, a gente pode dividir ele em dois, os servos e os vilões, tá? Quem eram os servos? Então, os servos eram descendentes das pessoas que haviam abandonado a cidade e migrado para o campo em busca de território. Então, eles tinham ali o objetivo, né, de viver sob a proteção desses donos de terra, tá? Os senhores feudais, então, cediam terra para que eles pudessem plantar, né? Em troca, essas pessoas trabalhavam para o senhor feudal para pagar, muitas vezes, o que eles estavam recebendo. Gente, tudo ali era do senhor feudal. A produção, por exemplo, a enxada era do senhor feudal. A semente era do senhor feudal. A terra era do senhor feudal. A casa que o camponês morava era do senhor feudal. A única coisa mas o servo não era do senhor feudal, ele não era um regime escravista, né? Mas a pessoa era muito dependente, tá? Da proteção de todo o maquinário. Você não conseguia viver sozinho, você não tinha nada, entendeu? Tudo era do senhor feudal. E aí, eles vão ter alguns impostos, né? Os servos não eram livres, não eram plenamente livres, por isso eles estavam presos à terra. Se alguém vendesse, né, aquela terra, se o senhor feudal vendesse aquela terra, rodasse para alguém, as pessoas ficavam ali porque não compensava sair também, né? Lá fora era perigoso, o feudo era mais seguro. Se a terra mudasse de dono, o proprietário estava sujeito a mudar também, né, esperar ali. O servo havia de pagar impostos para cumprir as obrigações. Podem grifar isso da página 27, está no último parágrafo, sobre o que era a banalidade, tá? O que foi, então, a banalidade? A banalidade era um dos impostos, né? Uma taxa que permitia ao servo utilizar as instalações do feudo, como moinhos e fornos. Então, se ele quisesse plantar um pão, ó, se ele quisesse produzir um pão, para usar o forno, ele tinha que ter pago ali uma porcentagem, né, para o senhor feudal, porque estava usando itens deles lá, né? Também, de tudo que o servo produzisse, ele poderia reter para si apenas a quantidade para alimento e subsistência, ou seja, apenas para se alimentar era o que eles precisavam. O resto deveria ser entregue ao senhor feudal, sob a forma de um imposto conhecido como a talha. Então, a banalidade, o primeiro imposto, ele era um imposto objetivo, era da pessoa pagar uma taxa, né, pelos itens que ela estava usando ali do feudo. Depois tinha a talha, né, que era um outro imposto, que era tudo que sobrou, né, tudo que não foi apenas para alimento que o servo produzia era pago ao senhor feudal. Na página 28, todos os impostos é bom vocês saberem, tá? Eu, normalmente, se fosse tempo de escola, eu faria peço, já aproveitando, né, para vocês copiarem cada um desses impostos no caderno. É bom para vocês saberem. Pode ser no glossário, tá? A corveia era um serviço, então, gratuito que o senhor impunha aos servos. Durante alguns dias, esses eram obrigados a trabalhar gratuitamente para o senhor feudal, utilizando, então, as terras dos mansos servil. Então, você pensa, de 7 dias na semana, sei lá, 4 ele tinha que trabalhar na lavoura lá do senhor feudal, no manso servial,
Por que o do senhoral? Porque o senhor feudal precisava de alimento, né? E por isso que eles eram gordinhos, né? Comia muito. Comia deles e o da povo mais pobre, né? Não estou falando que todo mundo é gordinho por isso, tá, gente? Então, conforme o tempo, eles foram cada vez mais sendo mais e mais impostos, tá? Eles tinham imposto, ainda havia captação, né? Impostos per capita, ou seja, cada pessoa ali pagava o imposto, cada membro da família pagava anualmente. Tinha também a mão morta, que era o imposto pago pela família para permanecer no feudo caso o patriarca falecesse. Por exemplo, o João, ele faleceu, né, na nossa história aqui, e aí a mulher dele e os filhos dele querem continuar na terra, não quer ser expulsa. Então, vão pagar, né? Isso ele é adulto já, vão pagar ali para que eles continuem no território que o pai deles cuidou, né? Tinha outros impostos, além desses, os impostos da igreja, que a igreja também cobrava, né? Algumas produções ali como o dízimo, né? Nem sempre era dinheiro, tá, gente? A albergagem, então, era a obrigação do servo de hospital. Ah, tá. Gente, aí tinha isso aqui ainda. A pessoa tinha que pagar para poder, toda vez que o senhor feudal estivesse lá na cidade deles, pudesse, a hora que ele quisesse, chegar e acabar mandando ali, ou dormindo ali na casa da pessoa sem nem avisar, tá? Então, era uma forma ali de garantir local em qualquer canto do mundo, tá? E nós temos, então, a primeira opção era o servo e o segundo eram os vilões. Os vilões, então, eram camponeses livres que já tinham sido proprietários de terra, mas eles não conseguiram manter, né, a terra. Então, eles vão ceder a terra para os senhores feudais em troca de ficar ali trabalhando, né, em troca da proteção que o senhor feudal poderia dar, né? Só que eles ainda estavam sob o domínio do senhor feudal e eram constantemente castigados. Com esse monte de pessoas, né, os servos e os vilões, os camponeses no geral, trabalhando para o senhor feudal, mais os guerreiros, né, quase não existiam escravos na época feudal. Na verdade, até existia no início, mas conforme o tempo eles vão sumindo até desaparecer praticamente por completo. E aí nós temos a questão da agricultura, né? A agricultura, então, ela teve um avanço muito forte durante esse período. Como eu falei, né, a terra do senhor feudal era dividida em três, tá? Dentre essas estruturas, algumas delas centrais tinham lá, eles vão introduzir, né, o moinho e somente a vento e de água para aumentar, né, a fonte de energia ali para aquela região. Não é energia elétrica, tá? E nesse novo modelo, eles vão criar uma trina, né, de plantio. Uma rotação trienal, que chama, né, essa nova técnica, em que eles dividem a terra em três. Então, durante um ano, ele produz uma coisa numa terra e outra na outra. Aí, durante aquele próximo ano, aquela terra que foi produzida primeiro, ele descansa e aí planta nas outras duas que estava descansando, uma que estava descansando. E aí ele vai sempre intercalando ali a produção, tá? Isso ajuda o solo a descansar e também, se é possível, com que o solo se recupere, né? Tenha mais nutrientes para que exista mais possibilidade de plantio por mais tempo. Já falei isso, já falei isso. Gente, alguma dificuldade, alguma dúvida? Não entendi os vilões, tá bom. Os vilões, eles eram camponeses também, igual os outros. A única diferença é que antes eles tinham as suas terras. No caso dos servos, eles fugiram do campo da cidade para o campo em busca de proteção. Os vilões, eles eram camponeses, que não tinham como manter, né, as terras, porque era caro para a produção, era caro a proteção, então eles vão dar a terra para o senhor feudal e vão virar servo lá. É um tipo de servo também, um tipo de camponês também. A diferença é que a terra antes era deles. E aí eles doaram para esses outros grupos que eram mais ricos do que eles. Alguma outra dúvida? Vamos passar para o capítulo 16. E o último capítulo, né, do livro da história. Nesse último capítulo, consigo ver.
A gente vai falar sobre a igreja e o poder na Idade Média. Basicamente, é o quanto a igreja católica, a gente está falando aqui de catolicismo, né? A gente já falou do cisma da igreja, em que foi a cisma do Oriente, né? Foi aquela separação entre as igrejas. É sim, a última aula. Entre as igrejas católicas, né? E aí surgiu a ortodoxa grega e a católica apostólica romana, né? Mas foi muita coisa. A igreja que embasou tudo isso para se formar, todos esses reinos, né? E castelos, teve um grande apoio da igreja. A Igreja Católica, como a religião oficial do Império, né? O Império Romano, desde a época que era um império unificado, já era a igreja oficial. A igreja, então, estava no centro do poder do feudalismo, garantindo com que os reis que eram instituídos, eles eram instituídos por Deus. A gente falou sobre isso, né? Em que eles eram os representantes da igreja que colocavam, por exemplo, a coroa na cabeça do rei, representando que não era alguém da igreja, mas que era o próprio Deus que quis que ele estivesse ali e ninguém vai falar contra Deus, né? Então, era muito mais fácil governar uma população que acreditava que Deus queria isso, entendeu? Então, a igreja católica, ela vai ser o ponto ali de unificação, ela vai propagar um sentimento de identidade naqueles territórios em que determinado território é de uma igreja, então ele vai entender que aquele território é povo do meu povo, sabe? Como se aquilo formasse ali uma união, tá bom? Igrejas, então, eles vão ganhando terras também, não só as comunidades dos senhores feudais, mas também a igreja, como imposto. Muitas vezes a pessoa não tinha dinheiro, dava pedaço de terras. E as igrejas vão acumulando terras, né? Também para se fortalecer. E elas vão, de fato, se fortalecer bastante, tá? Como uma das principais instituições do mundo. Foi durante esse período de grande doação de terras que começou o início de ser proibido o padre casar. Porque antes até então era possível, mas aí com muita gente doando terras, aí toda vez que a pessoa morria, e as terras tinham que ser divididas, e não era mais da igreja, era da pessoa que morou ali por muito tempo e serviu a igreja. Então ficou meio confuso. Então a igreja meio começou a diminuir a possibilidade de padres casarem, tá? Então, propagando o sentimento de identidade, ganhou força, garantindo o poder dos reis, porque, como eu falei, foi o próprio Deus que colocou o rei ali no poder, ninguém vai falar contra Deus. E aí nós temos a questão da estrutura da igreja, né? Dentro da igreja católica, deixa eu ver se não falei alguma coisa. O feudalismo foi se tornando um poder político socioeconômico dominante, né, nas regiões. A gente está falando de Europa, tá, gente? A igreja sobreviveu ao fim do Império, continuou se expandindo cada vez mais, né? Tanto que a língua oficial da região foi o latim. Vão começar cada vez mais a interferir na igreja, no Estado, né? Na parte mais que não é tanto a religião, né? Os estados aqui não eram laicos, desculpa, que é quando a igreja e o Estado são separados, né? Eles estão cada vez mais juntos. Então, nós temos a divisão aqui, dividiu a administração, né, criada por várias estruturas. Então, existiam os monastérios, as paróquias, etc. E cada um desses ia precisar de um administrador. Então, eles colocaram uma hierarquia bem grande, né, na parte da igreja, na estrutura da igreja, para facilitar com que eles tivessem como administrar isso, tá? E aí nós temos dois tipos de clero. Já falei para vocês que clero é a ideia da igreja, né? São pessoas ali que seguem a vontade da igreja, a vontade de Deus, tá? Então, as pessoas ligadas à autoridade ali na igreja católica. Então, no clero regular, que é o primeiro exemplo, nós temos os monges, os abades, os adessas, os frades e as freiras, que viviam em monastérios de ordem religiosa. Quando você fala esse clero regular, eram pessoas que viviam a sua vida apenas para a igreja. Então, apenas no monastério, apenas numa paróquia, não saía de lá, não tinha outro trabalho, não tinha nem casa própria. Então, tudo que eles faziam ali era ligado à igreja, tá? Os viajantes peregrinos ou comerciais, as janelas faziam parte em um monastério para conter para descansar ao passar da noite. E aí nós temos também o clero secular, que diferente do clero regular, as pessoas passavam apenas algum tempo ali em instituições religiosas. No geral,
elas só emprestavam seu conhecimento, né, para essas comunidades. E aí, no caso, nós temos os paróquios, os bispos, os arquebispos. Não viviam nas instituições da igreja. Realizavam o que, então, professora? Cultos, missas, incentivavam o ensino, auxiliavam os pobres em doenças, mantinham orfanatos e hospitais, né, para poder cuidar dessas pessoas, tá? E aí nós temos na página 37, né, um exemplo de vários papas e dentre eles o Francisco, né, que é o que está hoje. E aí nós temos a questão do Sacro Império Romano. Gente, antes de eu começar isso, coloca aí no chat, por favor, o seu nome, tá? O Império Sacro Romano, então, foi um estado poderoso, né, estado com letra maiúscula, no sentido de que era um país, né, um território, uma nação, tá? Não exatamente um estado-país, porque não tinha isso, mas um grande território unificado, tá? E a sua base de valor era a igreja. Tanto que não é à toa que está escrito sacro, né, no nome do império. Porque a questão do sacro é a ideia de que aquela coisa é santa, é pura, é separada, tá? Algumas pessoas acham que foi o primeiro deles para criar isso aqui, foi o Império Carolíngio, mas outros não dizem isso, não. Discordam dessa opinião, tá? Alguns acham que, na verdade, foi Otão primeiro, rei da Germania, né? Germânia, Alemanha. E eles é que fizeram, né, com que aquela nação ali se fortalecesse com o tempo, tá bom? Durante o território, para vocês entenderem, na página 39 tem aí uma parte do território Sacro Império Romano Germânico. Tudo com o objetivo, né, de fortalecer novamente o Império Romano, porque queriam que o Império Romano voltasse com a sua força total, e cada um deles queria mais que ele mesmo que conseguisse isso, né? Aí, durante, né, o seu período de conquista de território, ele conseguiu conquistar Alemanha, Austrália, Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo, República Tcheca, República Eslovaca, além da Eslovênia, leste da França, a partir do norte da Itália e oeste da Polônia. Então, eles dominaram um grande território, né? E dominados exatamente porque tinham grande influência da questão da igreja. E dentro deles nós temos, então, a estrutura do césaropapismo, em que o imperador desse império também era papa, tá? Também tinha uma grande autoridade ali, ele fazia parte do clero, ele tinha uma grande autoridade na igreja. Então, ele tinha esses dois papéis, tá? Com isso, né, os nobres começaram cada vez mais a interferir em assuntos que antes eram exclusivos da igreja, por causa dessa ligação muito forte, né, que eles tinham entre igreja e Estado, tá? E aí surge novamente a ideia do césaropapismo, em que o líder da igreja manda ali em tudo que ele quer, tá? Interferindo ali na sociedade. E aí nós temos a queda, né, a querela das investiduras, que era uma cerimônia, né, em busca de homenagear pessoas do clero para cargos religiosos importantes como a de bispo. Então, era meio que a coroação dessas pessoas para esses cargos. No segundo parágrafo fala, né, da querela das investiduras. Grupos católicos iniciaram um movimento de reforma dentro da igreja para exigir uma maior autonomia política para o clero, ou seja, para barrar a interferência dos nobres. Esse movimento ficou conhecido como a querela das investiduras, que significa, né, discussão, questão de conflito. E aí nós temos, né, o Papa Nicolau II, que criou o Colégio de Cardeais para a função, né, de exercer os próximos papas, para que os imperadores não influenciassem nisso, entendeu? E assim eles decidem ali quem que vai ser o próximo papa, de acordo com algumas características que eles acham, né, necessária, e é nesse movimento
que eles vão definir quem são os próximos papas, caso alguém desista ou a pessoa morra, né? Aí na página 41 a gente tem uma coisa muito importante, gente. As cruzadas. O que são as cruzadas? Uma importante forma da igreja exercer o poder, né, aliada aos reis. Foram as cruzadas, expedições que conquistaram território contra árabes e outros povos do Oriente. Então, o que foi a cruzada? Um movimento de defesa, de expedição. Então, eles vão sair, né, em busca principalmente de conquistar Jerusalém, mas qualquer terra que seja dominada pelos muçulmanos, porque o povo muçulmano vai crescer muito ali na Europa e na Ásia, e aí eles vão falar, os europeus vão falar assim, isso aqui tá bom não, hein, mano? Vamos lá. Aí eles vão lá, uma armada, né, eles se levantam um pessoal e vai tentar derrotar os muçulmanos, que acreditavam que estavam fazendo certo. No primeiro capítulo do ano que vem, a gente vai estar sobre o lado dos muçulmanos, né, sobre isso. Mas para vocês entenderem, então, as cruzadas, elas foram esse movimento de ida, né, de tentar reconquistar terras que foram conquistadas pelos árabes. Podem ser terras plantáveis, podem ser terras de pessoas que estão fazendo comércio, podem ser áreas como a Jerusalém, né, que é um ponto turístico histórico em que Jesus estava ali, Maomé estava ali, então são várias igrejas que vão tentar ali a autonomia dessa região. Isso é um conflito que dura até hoje, tá, gente? Complicado de resolver, nem sei se tem como. Dentre elas, nós temos algumas 5 principais cruzadas, mas existiram 7. A primeira foi a cruzada conhecida como Cruzada dos Nobres, conseguiu conquistar vários locais, inclusive Jerusalém. Então, as comunidades mais ricas, elas iam em busca de prestígio, né? Crescer e ficar mais rico. Então, eles vão buscando isso, acreditando que vão ganhar. A segunda cruzada foi a dos mendigos, formado por um exército de mendigos, camponeses e outras pessoas pobres, sinaladas por Pedro, o eremita. Pedro Eremita acabou sendo derrotado. Por que a população ia para a guerra, professora? Porque a igreja falava que era a vontade de Deus. Se ele não fosse, Deus não ia se alegrar. E aí eles vão. Entendeu? Outra coisa é que eles vão achando que vão poder comprar um pedaço do céu. Se eles fizerem alguma coisa errada, na época, né, tinha a ideia da indulgência, que era de comprar itens religiosos, né? Acreditando que aquilo era verdadeiro. Então eles vão Então, eles vão à luta em busca dessa possibilidade de ganhar o céu, de comprar o céu, trabalhando em função da missão das cruzadas. Nós temos a terceira, né, que é a Cruzada dos Reis, por ter contado com a participação dos reis da França, Inglaterra e Sacro Império Romano, né? Reconquistou a liberdade de peregrinação à Terra Santa após estar de volta poder muçulmano em 1887. Nós temos a quarta cruzada, né, que foi liderada pelos comerciantes. Então, diferente das outras que tinham viés de buscar por territórios sagrados, né, aumentar os territórios do domínio ali do senhor feudal, com o objetivo de levar o catolicismo para a maioria dos lugares. Aqui nós temos a quarta cruzada, em compensação, ela teve um objetivo de economia, tá? Então, eles vão tentar vender, né, alguns produtos lá nessas áreas, melhorar, né, as relações de compra e venda, tá? Nós temos também a questão das cruzadas das crianças. A partir dos 12 anos, as crianças já iam lutar, tá bom? Por considerá-las puras e inocentes, a igreja acreditou que as crianças seriam as únicas a conseguir conquistar Jerusalém. A maioria delas acabou morta ou vencida ou vendida como escrava. Então, foi um movimento muito turbulento, né, em que até as crianças elas foram, porque as pessoas achavam, vai conquistar a dívida, né, eles vão perdoar a dívida nossa com o povo, com o senhor feudal, e ainda a pessoa vai para o céu, então só tinha benefícios, as pessoas mandaram as suas famílias, né, seus filhos. E aí nós temos também a questão da Inquisição, né, a Inquisição como uma luta contra os hereges, ou seja, as pessoas que não acreditam na fé cristã, né, ou não acreditam em determinados ritos.
estão blasfemando, estão falando contra, né, a vontade de Deus. Então eles vão criar essa inquisição, que é uma espécie de um julgamento apenas para crimes ligados à religião. E assim a pessoa, a igreja então organizou vários tributos, né, para investigar se a pessoa estava ou não fazendo algum tipo de heresia, e ela poderia ser prática de religiões diferentes ao catolicismo, imoralidade sexual, feitiçaria, homossexualidade. Então, várias questões poderiam ser queimadas na fogueira ali pela Inquisição. A Inquisição ela vai piorar um pouco mais para frente, mas a gente volta nisso. É só para vocês entenderem o que é, né, o processo da Inquisição. Com tudo isso, a igreja cada vez mais passou a reformar seu poder, porque mesmo nos países, ninguém falava mal contra a igreja, porque ela tinha muito poder e ela garantiu com que ele tivesse poder ali também. Então, acabou que a igreja ela se fortaleceu bastante durante esse período e a população ela pagou muitos castigos, né? Porque se um vizinho quisesse falar alguma coisa que não fosse verdade, ninguém podia provar o contrário. Pra vocês terem uma ideia, muitas vezes a decisão era tipo assim, a gente quer ver se essa mulher é ou não bruxa. Então a gente amarra ela com uma corda e uma madeira ou uma pedra, e a gente joga ela no rio. Se ela afundar, ela não é e morrer afogada, ela não era bruxa. Agora, se ela flutuar, ela é bruxa. E a gente queima ela na fogueira. Então você pensa, a mulher não tinha escapatória. Falo mulher porque a maioria das mulheres as pessoas que foram queimadas na fogueira, elas acabaram sendo queimadas exatamente por causa por terem sobrevivido. Então, a maioria das pessoas lá foram mulheres, né? Na verdade, que foram queimadas na fogueira. E aí, aqui no livro, ele termina, né, falando sobre que esse conceito, a Idade Média, ela também é conhecida como Idade das Trevas. Por que isso? Foi a época que a população tinha menos acesso à educação, menos desenvolvimentos tecnológicos e científicos. Não é que não houve nenhum, houve, mas era muito pouco. As pessoas eram proibidas de dissecar os corpos, né, para descobrir doenças. Era proibido de ir às escolas, porque a população tinha que trabalhar. As únicas pessoas que tinham direito a estudar era a alta nobreza e o alto clero. Porque o baixo clero também não estudava, não sabia quase nada. Gente, acabamos o capítulo 16, acabamos o livro. Ficaram com alguma dúvida? Eu não entendi sobre clero e as cruzadas. Tá, o clero, ele então é um movimento, né, é uma parte da igreja, ele é todo mundo que é ligado à igreja. Então, o bispo, o padre, o papa, né, os monges, todos eles ali são do clero. Aí o clero, ele pode ser alto clero ou baixo clero, quanto mais alto, né, na categoria ali de pessoas que mandam no clero, mais alto é o clero, né? As cruzadas, elas foram os movimentos de pessoas que tentavam buscar a Terra Santa. Conquistando as terras que eles consideravam que eram cristãs, como Jerusalém, por exemplo, já que Jesus viveu um bom tempo lá, né? Então, eles tentavam conquistar Jerusalém, que estava dominada pelos muçulmanos, que são árabes, né? É uma comunidade completamente diferente dos europeus. E cada vez mais os europeus estavam perdendo terra para os muçulmanos. E aí eles vão começar uma guerra. E as cruzadas são esse movimento de guerra entre um e outro que fica tentando conquistar territórios. A maioria das cruzadas, se não todas, eles perderam, tá? A não ser aquela que foi em Veneza, porque ela foi uma cruzada com cristão contra cristão, com o objetivo de comércio. Quem ganhava mais a questão do comércio. As outras, a comunidade perderam vários territórios, perderam muitas pessoas, acreditando que era a vontade de Deus, né? Enquanto eles estavam ali conquistando os territórios para poder devolver os territórios para a igreja, né? Que era o que eles entendiam que era o certo. Então, gente, muito obrigada. A aula acabou. Espero que todo mundo tenha colocado o nome no chat. Tchau, tchau.